Olá, eu sou a Isabel Lemos, gestora de renda variável do Fator. Nós vamos falar esse mês sobre o fundo Fator Sinergia, como foi a performance em fevereiro e as movimentações que a gente fez. Como vocês podem olhar, a gente sempre começa com esse gráfico, porque a gente entende que o importante para o investidor de renda variável é focar em investimentos de médio e longo prazo. E aqui vocês podem olhar como que o fundo performou. Seguindo o mercado local, o fundo Fator Sinergia fecha o mês com uma queda de 9,1%. Os índices IVBX e Bovespa caíram 8,1% e 7,5%, respectivamente. Olhando o mercado geral, pouquíssimas empresas tiveram resultado positivo nesse mês, refletindo as incertezas em relação ao cenário fiscal, juntamente com a aversão ao crédito, principalmente das empresas com maior endividamento. Dentre as maiores contribuições negativas, que vocês podem olhar aí, mencionamos Hidrovias do Brasil, Americanas, IRB e JHSF. Com exceção de Americanas, que comentamos na carta do mês passado e que no início de março zeramos a posição, não vimos motivos relevantes para a fraca performance dos demais papéis. Acreditamos que seja uma continuidade de um movimento de redução de posição em renda variável, ou seja, a redução de risco, dadas as incertezas e juros altos. Em relação ao IRB, este surpreendeu o mercado, postergando a apresentação de seu resultado para o início de março, que, de uma maneira ou outra, acabou por gerar inseguranças em um mercado em que a sensibilidade e reação para novos eventos pelos investidores está alta. Do lado positivo, o que performaram melhor que o índice foram empresas do setor industrial, imobiliário, transportes e saneamento. Dentre essas empresas, nós mencionamos Randon, Direcional, MRV, Sequoia e Sanepar. Fizemos algumas movimentações na carteira. Como vocês podem ver ali, a gente vai falar como está o fundo atualmente, né, setorialmente. As movimentações que a gente fez foi com o intuito de ajustar para o evento de Americanas, ou seja, optamos por reduzir empresas que estavam mais expostas ao crédito, entendendo que nesse primeiro momento o mercado de crédito deveria piorar, aumentando as taxas e, consequentemente, o custo de capital das empresas. As movimentações mais relevantes ficaram pela zeragem logo no início do mês de Americanas, Azul e MRV. Na contrapartida, aumentamos Randon, CSN Mineração, São Martinho e Iguatemi. Ao final das movimentações, como vocês podem olhar, o fundo se encontra com exposição em 14 empresas. Quando olhamos setorialmente, estamos bastante diversificados, com exposição a setores de saúde, serviços financeiros, imobiliário, malls, transporte, distribuição, industrial e saneamento. Nesses últimos 2 slides, a gente sempre menciona o período, né, de rentabilidade do fundo. Aqui vocês podem ver 12, 24, 36 meses. E logo em seguida, é um slide que mostra a rentabilidade de alguns anos passados. Vamos passar agora um pouquinho para o mercado de renda variável e as tendências, né? Quando a gente acreditava que vários indicadores de empresas, entre outras medidas de avaliação, estavam atrativas, o índice apresenta uma queda de 7,5%, com retorno negativo em praticamente todos os setores. Do lado externo, medo de inflação, aumento dos juros americanos foram os temas que pressionaram os mercados americanos. No Brasil, incerteza sobre o fiscal e receio de rolagem e aumento de custo de dívidas das empresas mais endividadas, causadas pelo evento Americanas, foram fatores decisivos na drástica performance de alguns ativos. Como falamos em nossa carta de janeiro, olhando horizontes mais amplos, as ações brasileiras, uma seleção de ativos, estão em patamares bastante atrativos, que, em nosso entender, mais do que justificam os riscos de curto prazo. Ou seja, o custo-benefício de deter uma posição, desde que o investidor esteja dentro do perfil dele, está favorável vis-à-vis a perspectiva de grandes retornos no longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço.